tudo bom? A gente está aqui com mais um episódio do Fórmula Podcast, o nosso podcast aqui da casa que fala sobre marketing, comunicação, tendências. Hoje, né, um braço da comunicação importantíssimo e cada vez mais, como eu posso dizer assim, o esqueleto de toda a comunicação, que é o audiovisual. A gente está fazendo um episódio aqui, tá todo mundo em casa, né, porque tá comigo aqui nesse episódio hoje como host, convidado aqui do meu lado, o Rafa, executivo de contas aqui da casa. Tudo bom, Rafa? Tudo bem, tudo certo. Rafa tá estreando aí nos episódios, primeira experiência dele hoje, tá preparado? Tô preparado, vamos falar de um assunto aí que eu gosto bastante, essa parte de cinema e série. Ah, show de bola. E o nosso convidado de honra hoje, antes de eu apresentar ele, só vou reafirmar, como eu sempre faço, né? O Fórmula Podcast é uma realização da Fórmula Digital, uma agência com multicomunicação. A gente está aqui no centro de Porto Alegre, se você quiser vir nos conhecer, fica à vontade. A gente vai ser um prazer te receber aqui com café, um bom papo e a gente trocar uma ideia aí como a gente pode ajudar o teu negócio. E também esse episódio vai ao ar em todas as nossas plataformas digitais. O nosso convidado de hoje, agora chegou a hora, Felipe Fenner, um filmmaker aqui, parceiro nosso. Tudo bom, Felipe? Tudo bom. Tudo certo? Tudo certo. Cara, bom, a gente já deu spoiler, né? O assunto hoje é audiovisual, né? Cinema, enfim. Deixa eu começar entendendo, cara, por quê? Por que tu escolheu essa área? Como que tu iniciou nessa área? Conta um pouquinho pra gente aí. Então, eu comecei, como muitos aí, com o Movie Maker e eu tinha uma TechPix ainda na época. TechPix? Eu era bem PA, assim, ganhei. E no começo eu fazia só por brincadeira, assim, eu sempre tive muito apego pela parte da arte. Eu sabia que, tipo, o meu caminho ia ser na arte, certamente. Ah, que legal. Por mais que, né, tipo, a coisa de adolescente, eu gostava muito de jogar bola, andar de skate, pegar onda, mas meu lance sempre foi, tipo, o que fazia da vida era a arte. Só que no começo eu não comecei no vídeo, eu fazia uns vídeos assim mais de brincadeira mesmo. Eu comecei na parte da música. Daí, então eu tinha banda, né? Tinha toda aquela cena na época que era muito mais forte assim das músicas, das bandas naquela época. E daí eu tinha muito problema, a gente tinha muito problema na banda assim de conseguir gente para fazer clipe e para fazer a parte das artes, da fotografia. E daí eu comecei me estressando muito, assim, eu resolvi, vou lá, vou fazer. Consegui juntar um dinheirinho. Vou fazer eu mesmo. Fui no Mercado Livre, enchi o saco de um pessoal lá, até consegui comprar uma Nikon Coolpix, que é tipo a concorrente da Canon lá, da PowerShot, era concorrente dela. Consegui super barato uma, daí eu comecei a fazer eu mesmo as coisas, assim. Daí eu lancei um clipezinho, assim, e o pessoal gostou, começou a querer me contratar pra fazer. E daí eu comecei na área, assim, só que, tipo, muito pouco. No começo era difícil conseguir clientes, assim. Eu nem sabia como, na verdade. Eu até trabalhava em outras coisas no final dos trabalhos, assim, bem, tipo, telemarketing. Eu era, né, tava começando ali a carreira profissional. E eu nem sabia como ingressar, assim, nessa área da comunicação. Nem sabia que espaço teria pra mim entrar nisso aí e tudo mais. Sim, foi totalmente, na verdade não por acaso, mas foi assim, tu tentou resolver uma dor da tua banda, né, teu foco era, digamos, a arte naquela época, era a música, e acabou entrando aí pra essa parte audiovisual. Pois é, eu tinha feito um curso no Senac, que a minha mãe queria que eu fizesse, e esse curso aí era de web design, e daí lá eu aprendi o Photoshop e o Flash. E daí eu esqueci a parte do web design e eu fiquei aprendendo por conta própria a melhorar o Photoshop, que daí eu usava para editar as fotos da banda, e o Flash porque eu simplesmente gostei de animação. Que legal. Daí eu comecei a fazer animação 2D, na verdade, o 3D veio bem depois. E daí eu fiquei fazendo o 2D, a animação 2D mais por hobby mesmo. E o Photoshop eu usava muito para fazer as artes da banda ali, tanto a parte de artes mesmo, de design, logo e tudo mais, quanto a edição das fotos, né, que na época tinha Fotolog, se usava muito isso, né? Fotolog. Na época do blog, né? Muito blog e Fotolog, e a divulgação era só nesse meio, né? Bem isso mesmo. E daí, eu comecei a fazer uns bicos de trabalhar com algumas artes também, né? Fazer foto, não só vídeo, sim. E daí foi por aí. Foi entrando nessa... Rafa, a pegada é assim mesmo, interrompe, se tiver uma pergunta, já toca a ficha, estamos tudo em casa. Fernando, esse resultado que tu teve, né, com esse clipe que foi quando tu migrou, digamos assim, para o audiovisual, porque eu sei que teve uma fase meio influencer, assim. Veio desse primeiro trabalho, como é que foi isso? Não, foi assim, em 2014 começou um boom, assim, dos youtubers celebridade, né? E daí eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer? Porque eu tinha terminado minha banda, eu tinha começado num projeto solo. E daí como é que eu vou divulgar, né? Daí eu achei ali uma oportunidade para poder, eu pensava assim, muito, né?
cabeça de guri burro, né? Que daí eu pensei assim, se eu bombar no YouTube como youtuber, as pessoas vão assistir meus vídeos e vão, que nem tu tá numa padaria ali, tu vê que tem uma coisa que tu gosta, daí tu vê, tem isso aqui também, que eu vou gostar. Só que não é assim. As pessoas... Porque o que acontecia? Eu fazia alguns vídeos, alguns faziam muito sucesso, chegava a 100 mil visualizações. Caraca. Só que eu tinha que ir atrás da tendência para conseguir esses vídeos, que acontecia de vez em quando. Então, o que acontece quando tu faz vídeo atrás da tendência? Tu não cria um público fiel ao que tu está produzindo. A pessoa vai atrás daquele vídeo por causa da tendência que ela acha. Por exemplo, eu vi uma trend sobre um caso que aconteceu. Na época foi um avião que caiu no time de jogadores, e daí teve um cara que disse que ele tinha profetizado aquilo. Daí eu achei meio idiota, e daí eu fiz um vídeo criticando o cara. E daí eu dei um monte de visualização, passou de 100 mil visualizações. Porque era o assunto do momento, assim. E o pessoal foi lá no vídeo, comentou e tudo mais, só que era por causa, não era por minha Era causa. por ti, era por causa do que assunto aconteceu. do link com o época, acontecimento. na época eu não entendia isso. Uma coisa que hoje em dia acontece muito no TikTok, as pessoas fazem só a trend, em vez de gerar um conteúdo que vai fazer fidelizar, né? É melhor menos números e um público mais fiel ao que tu tá querendo construir de carreira. Sim. Do que muito número e pouco resultado. E daí eu tive alguns problemas de vídeo ser removido no YouTube, porque umas políticas muito chatas, né? E daí eu me estressei com o YouTube, daí eu vou tentar o Facebook lá. Daí no Facebook começou a dar certo. Eu peguei de CDC, como eu sabia Photoshop e tudo mais. Sim. CDC é criador de conteúdo. Daí eu comecei a pegar umas páginas maiores. Daí funcionava assim, eu produzia conteúdo para eles, de tipo memes e tudo mais. Sim. E daí eu postava 5 por dia e ganhava uma divulgação. Daí às vezes eu ou vendia ou eu usava na minha página. Que bacana. E daí eu fui crescendo. E daí eu cheguei, eu acho que eu não lembro bem, mas eu acho que foi uns 230 mil seguidores. Só que tudo seguindo o trend. Então cada época eu postava um tipo de vídeo diferente. Sim. Parava de dar resultado, eu mudava. Então ficou um público totalmente dividido que não era realmente meu fã. Muito assim. variado, pouco nichado e talvez não tão, assim, digamos, o que tu criava era relevante para uma parte, mas não era relevante como um todo para todos. Isso. E, e nem ia atrás das minhas outras redes sociais. Meu Instagram, na época, tinha uns 13k só. Perto dos 200 e poucos mil. E daí teve uma época que eu lancei uns vídeos, teve 2 vídeos que passaram 6 milhões, assim. Que eu fiz, eram vídeos... 6 milhões, velho. Que eram 2 vídeos falando sobre... Um era sobre uma música que falava sobre... que induzia umas paradas meio encenação de funk, assim, sabe? A tratar a mulher mal e tudo mais. E daí eu fiz um vídeo criticando, Surubinha de Leve, acho que era o nome. Criticando a letra e estourou, né? E dei um outro sobre uma reportagem lá, que pessoas um repórter deixou um celular, assim, na bolsa aqui no centro de Porto Alegre, meio, pendurado, assim, e a pessoa falou e roubou, daí eles foram atrás. E teve gente que criticou o repórter fazer isso, daí eu apoiei. E tudo mais, e daí bombou também. Mas assim, muitas daquelas opiniões ali eu tava forçando porque eu entendi como é que funcionava a mente das pessoas. Sim, tu já tava planejado a criação daquele conteúdo para gerar esse tipo de barulho, digamos assim. E não era exatamente como eu me sinto assim, porque eu acredito assim, em perdoar e a pessoa errar e depois crescer. Só que eu sabia que as pessoas queriam escutar, eu falei, hoje em dia eu me arrependo disso. E bombou muito, assim, e daí, nessa época que bombou esses 2 vídeos gigantes, que minha página começou a crescer muito, aconteceu do Mark Zuckerberg, acordou com a virada, e ele falou assim, não quero mais página. Daí eu vou investir em grupos. E ele assim, todos os meus vídeos pegavam no mínimo 100 mil visualizações. Começou a pegar 17 dessa. E daí eu fiquei assim, bateu uma depressão forte, porque eu tinha trabalhado muito. Shadow pesado. Porque eu tinha que produzir material para, sei lá, 5, 6, 7, 8 páginas grandes para conseguir a divulgação. E nesse meio tempo, eu tinha conseguido, naquele tempo do dia, ainda um tempo para produzir o meu conteúdo. Sim. Então, foi um trabalho, assim, gigante, durante um ano, assim, E daí do nada um cara vai lá e um milionário vai lá e um bilionário, né? Vai lá e de um dia pra noite muda toda a tua estratégia de toda negócio. A configuração todo o código. A gente fica na mão desses caras. Todo o algoritmo. Fica. Esse enfim, é do jogo, né? E daí eu pensei, vou largar o Facebook e vou pra onde? Vou pro Instagram. Daí eu tentei crescer no Instagram. Eu acho que eu teria conseguido, só que daí eu comecei eu ia ter que fazer os vídeos do momento, que ia ser algumas, talvez pegadinhas ou uns vídeos de humor, assim, que eu já produzia no Facebook, só que daí eu comecei que eu não tava feliz, eu não me sentia um artista, tá ligado? Sim. Porque eu fiz tudo aquilo pra... Não tava satisfeito com o que eu fiz tudo aquilo pra ser músico e eu nem tocava mais. Era bizarro, porque eu sabia Às vezes a gente se desvirtua do caminho. Eu não tava feliz.
E daí eu fiz, assim, a escolha mais difícil da minha carreira, assim, que foi pegar um bagulho que eu sabia que eu tinha bombado no Facebook, eu ia bombar também no Instagram. Que foi lá, tipo, pegar essa coisa que ia ser garantida, mas que ia ser, eu me senti muito idiota fazendo, um conteúdo nada a ver. E nesse meio tempo, nesses anos ali, eu tinha escrito um livro, que era o Oráculo, só que eu tinha feito sem saber se ia dar certo ou não, sabe? Só porque no meu tempo livre eu escrevi, assim. E daí eu tive muita vontade sempre de transformar ele num live action, né? E daí essa vontade foi crescendo tanto até que superou a razão, né? Que era uma coisa mais garantida, que era crescer no Instagram. E daí eu peguei e me foquei em estudar, que eu já fazia vídeos, nesse meio tempo assim que eu fiquei focado ali no YouTube, eu comecei a trabalhar mais como freelancer, eu comecei a aprender a fazer mais clipes, fazer festa de 15 anos, comecei a fazer como videomaker mesmo, e como fotógrafo, eu trabalhava acho que até mais como fotógrafo do que como videomaker. Sim. Eu fazia muito ensaio de gestante. Ah, que legal. Fazia lá do Demai ali bastante ensaio de gestante, eu trabalhava com isso. E daí eu comecei a fazer comecei a pensar na série, só que no começo parecia uma coisa meio impossível, então eu tinha um plano para fazer baixo, fazer uma coisa mais simples, para chamar a atenção do pessoal e talvez assim alguma empresa pudesse investir ou o pessoal fazer uma arrecadação para fazer um negócio de verdade com qualidade. Só que daí, a partir do momento que eu fui fazendo, eu vi, olha, dá para fazer, daí eu fui pegando, injetando mais dinheiro, trabalhando mais, e daí o resultado que está hoje, eu não pensei que seria possível, tipo, uma pessoa só fazer tudo aquilo. Foi tipo, demorou muito tempo, mas foi possível, sabe? Sim. Bom, a gente entrou já num assunto aí que é a série, né? Vamos falar pro pessoal aí, para quem não sabe, o Fenner lançou aí o piloto, né? O primeiro episódio da série, que é totalmente produzida, idealizada, escrita por ele, que é Oráculo Saga. Sim, isso? Sim. É Oráculo, daí a saga é porque, no caso, é uma saga de livros. Vai ser, né? Sim. No caso. No começo, né, vai adaptar ali a parte do primeiro livro. Se Deus quiser, várias temporadas eu vou produzindo mais livros. Falando sobre a série, eu queria saber quais foram as tuas referências para a criação. Teve alguma coisa de RPG de mesa que tu te inspirou? Pelo que eu acompanhei, assim, eu consegui ver algumas coisas até de Stranger Things, né, que hoje tá em alta. Sim. Tem esse tipo de base, assim, queria saber no que tu te baseou, assim, qual é a tua inspiração para ela. Olha, os RPG de mesa, eles inspiraram séries como Final Fantasy e como Dragon Quest. Que daí sim eu nunca joguei o Dungeons and Dragons, né? Mas tem um segmento que é o Trevas, que é mais essa parte mais dark de magia, magos, bruxos, né? Pois é. Mas nos dias de hoje, entendeu? Claro. Eu nunca joguei RPG de mesa, mas essas obras inspiraram obras como Final Fantasy e outras obras japonesas que daí inspiraram, sim, o Oráculo. Sim. Tu trouxe, então... Indiretamente, então... Indiretamente, sim. Tem aquela pegada, tipo, chamado, assim. Sim. Alguma coisa nesse sentido. Eu gosto bastante de terror, então acabou influenciando. E é aquela coisa assim, escreva sobre o que tu sabe. Quando eu era adolescente, assim, eu era fissurado em coisas sobrenaturais, assim. Eu lia muito livro espírita e tudo mais. Por mais que eu tenha me desligado dessa área, eu acabei consumindo... Eu normalmente boto nos relatos sobrenaturais, sou viciado nisso. Então, um conteúdo que, tipo, que eu tenho bastante conhecimento. Na hora que tu escrever um livro, foi automático escrever sobre isso. Se tu puder contar também um pouquinho da premissa do teu livro, assim, da série, o que é a história, dá um breve resumo, né? A minha próxima pergunta seria como foi produzir tudo isso, que a gente falou que deu trabalho pra caramba. Acho que a gente pode entrar e introduzir com essa pergunta do Rafa e depois a gente tenta entender um pouco como foi realmente executar isso. A premissa é assim, eram 3 amigos de infância, que é a Sarah, o Thomas e o Tony, que eles aconteceu um fenômeno lá numa casa quando eles estavam brincando com uma tabuleiro Ouija, né? E daí a casa pegou fogo e a Sarah desaparece. E daí os dois ficam grilados com isso durante anos, tentando entender o que aconteceu. E o que aconteceu com a Sarah, né? E daí eles começam, porque eles tinham visto seres sobrenaturais ali antes dela desaparecer, eles começam a pesquisar, assim, sobre coisas sobrenaturais, eles ficam meio que paranoicos com isso e começam a pesquisar muito ao longo dos anos. E nisso aí os 3 tinham uma bandinha, assim, de infância deles, e eles tinham o sonho de fazer sucesso com a banda deles. E eles continuaram tocando, só os dois, assim, né, sem sucesso, sem conseguir nunca o sucesso. Até que daí o Tony, um dia, ele descobre sobre a Horus, que é uma seita, assim, que ela é inspirada nos Illuminati,
que daí ele acha, vamos entrar pra essa seita, tipo maçonaria, assim, pra ver se a gente consegue fazer sucesso, né? Sim. E daí, nisso aí, eles conseguem, depois de completar alguns enigmas, um chip que é instalado neles, depois eles ganham, né? Esse chip, depois de passar por um enigma que eles conseguem decifrar da seita, e eles conseguem enxergar o mundo espiritual deles, e para eles abre todo um novo universo, assim. Tipo uma aprovação que eles tiveram dentro da seita, assim. Isso. Algum tipo de teste, alguma coisa assim. Isso, depois de passar desse teste, eles ganharam esse chip que eles começaram a poder ver um mundo sobrenatural, os espíritos, e daí abre todo um universo novo para eles aí, e várias aventuras aí que vem pela frente. Show de bola. Cara, e como foi produzir isso? Porque nós estamos falando por ser uma história, vou usar um termo aí, daqui a pouco, mirabolante, porque é realmente, né? Muitas ramificações, muito efeito especial, muita coisa sobrenatural. Cara, como foi produzir isso? Trabalheira, como que tu idealizou, como tu executou isso, na verdade? Foi com muita fé, assim, tem aquela questão, assim, tem sempre uma vozinha que fica te chamando para algumas coisas, assim, e a minha razão dizia que não tinha como fazer. Só que essa voz falou tão forte, assim, que eu não consegui dizer não, e daí eu fui e tentei, assim. Acho que o segredo de ter funcionado é que eu fiz muitos testes, e daí tinha muitas limitações, então eu fui fazendo testes e eu recriei todo o roteiro, assim, é totalmente diferente do livro que eu lancei em 2017, porque eu tive que adaptar tudo para coisas que seriam fisicamente possíveis. Eu ia lá no YouTube, perfeito, claro. E daí eu via assim nos tutoriais de After e etc, os tutoriais que tinham lá, que as pessoas faziam e que dava certo e que tinha mais ou menos um look que realmente poderia passar no cinema. E daí, baseado nesses tutoriais, eu fazia testes. Baseado nesses testes, eu botava, isso aqui vai ficar bom fazer, isso aqui dá pra fazer. Então eu ia lá e já construí o roteiro da série para pegar o pouco que eu tinha disponível, aqui assim, de ruas, assim, que eu via assim, que de tal horário até tal horário tem sombra. Então, aqui vai ficar bom de gravar mesmo sem ter toda uma produção. Eu preparei todo o roteiro para ser fisicamente produzir essa obra, assim, porque sozinho, tá ligado? Sim. Então, tudo foi planejado. O segredo de ter dado certo é o planejamento. Sim. Mas essa adaptabilidade tua, né? Que tu olhou, adaptou para o que realmente era possível executar e produzir naquele momento, com os recursos que tu tinha, né? Disponíveis ali na época, enfim. Pois é, outro fator muito importante é porque, como eu sempre, desde de novo, eu tô nessa luta aí para crescer como artista, e eu fui mudando de área, então eu aprendi muitas coisas diferentes. Eu aprendi a editar, eu aprendi a fazer roteiro, eu aprendi a fazer efeitos especiais, eu sou músico. Então, eu fiz algumas trilhas da série, são originais minhas, que eu mesmo criei, e eu gravei em casa uma parte, no estúdio eu só, né, passei a limpa ali, deixei uma qualidade melhor. Na verdade, assim, antes da música, assim, quando eu tinha uns 15 anos eu ganhei o violão, mas antes disso eu era muito focado em desenho. Até então, aqueles desenhos que aparecem ali no começo do episódio, daí eu que fiz. Fazia tempo que eu não desenhava, mas daí eu me puxei e falei e fiz. Então, tudo que eu aprendi ao longo de todos os anos da minha vida, eu acabei usando nessa série, de alguma forma, né? E eu acreditava que assim, eu ia fazer uma coisa muito mais abaixo do que ficou, e depois eu ia conseguir o apoio e tudo mais. Só que daí eu pensei assim, eu não vou conseguir fazer, na época eu achei, não vou conseguir fazer gráficos 3D tão bons pra entrar na série e impressionar as pessoas. Foi aí que eu tive a ideia do chip, porque eu pensei assim, aparece na locução ali, que o personagem ele liga o chip, daí o chip faz eles ver os espíritos com gráficos 3D. Daí eu pensei, mesmo que esteja um gráfico de Play 2, é um gráfico 3D assim. Só que daí eu passei para um público teste e eles não entenderam isso. Eles deixaram passar, assim, porque tem coisas que a gente assiste em filmes e série que a gente deixa passar. Claro, que a gente tá meio que no automático assistindo ali. Tá preso na história, na trama, e deixa de observar alguns detalhes mais técnicos. A gente não pega. E daí eu assim, não vai dar certo isso aqui. Daí eu tive que estudar mais, trabalhar mais e conseguir juntar dinheiro para melhorar meu PC, para conseguir rodar fazer ali uma parte em 3D melhor, né, com efeitos especiais melhores. E daí foi um progresso, né? Eu achei que ia ser bem menos. Eu comecei a fazer em Full HD, a série. Depois eu regravei quase tudo, daí para chegar no 4K. Então foi um progresso. Eu fui fazendo algumas coisas, dá para ir mais além. Daí eu fui indo mais além. Então foi realmente legal, a gente foi testando e foi fazendo, e foi fazendo. Cara, pra quem não assistiu, eu assim, aconselho muito, porque tá muito legal. Cara, trabalho da mais alta qualidade, imagem, a tua sonorização é espetacular, a tua equalização de som, cara, realmente, parabéns. Onde a galera pode assistir essa série daí? Dá pra assistir o piloto no YouTube.
Lá você pode pesquisar, é só pesquisar Série Oráculo, episódio 1. Perfeito. Cara, aconselho muito, vale muito a pena, tá muito bacana. Valeu. Quer fazer uma pergunta? Não, eu ia falar isso mesmo, eu inclusive consegui assistir hoje. Ah, show de bola. E por isso que a gente tá aqui agora participando. Cara, né? tá fantástico, fantástico. Realmente, assim, a parte de efeitos tá muito legal. E a parte de som também. Bom, isso que eu ia quem tá destacar. ouvindo a história já sabe que o cara é músico e ele é óbvio que Mas ele a cuidar parte dessa do, parte. do som, as vozes, né? Ah, tu tá vê demais, que demais. tem uma qualidade ali, um carinho, né? Ele trabalhou bastante para ter essa Claro. entrega. E hoje no YouTube é bem difícil ter esse tipo de, Não de tem material. dessa hoje. qualidade, assim, Deus o livre. Procura no YouTube que vocês vão gostar. Cara, vamos falar um pouco do curso. Quero que tu conte pra nós aí esse teu novo projeto. Claro, o projeto do curso, ele veio assim, porque há muito tempo eu quero fazer um curso, só que é muito difícil para mim parar de trabalhar, porque tipo, quando eu paro de trabalhar na série, eu me sinto mal, sabe? É o que eu gosto de fazer, eu gosto de estar produzindo, assim. Sim. Só que daí tinha essa demanda, assim, por exemplo, quando eu quis contratar um pessoal ali para fazer alguns efeitos da série, foi difícil achar. Eu certamente tem por aí, só que eu não achei as pessoas. Sim. E daí, esse curso, assim, eu vi como uma oportunidade também das pessoas poderem, né, se profissionalizar, aprender a fazer ali as coisas que eu faço, especificamente. Até tem bastante gente que trabalha, que é muito bom no After, mas tu vê, assim, que é o tipo de material que é bem legal, bem impressionante no Instagram. Mas se tu não tem aquele look que realmente estaria dentro de um filme, sabe? Sim. E daí, assim, o meu diferencial como profissional é que, como cineasta, eu já faço um material pensando com esse look mais cinematográfico, tanto o 3D e tudo mais. Tem muito artista 3D. É outra pegada profissional, né? Outra pegada de qualidade, né? Uma coisa é rede social, outra coisa é realmente cinema, enfim, o audiovisual, como, né? Tem muito artista 3D que ele é muito bom no 3D, só que ele não sabe sobre fotografia, por exemplo. Então, ali na hora de configurar a câmera do 3D, tu tem que botar os mesmos settings que tu usou na câmera da vida real. Então, esse é o meu diferencial, assim. E daí eu bolei esse curso. É um curso para, basicamente, profissionalizar o videomaker, para que ele tenha um portfólio melhor. Ele tem duas bases, né? 2 pilares, assim, O curso é sobre como ser um videomaker de sucesso. Independente do que o videomaker encare como sucesso, ele vai precisar de 2 pilares. Que um é melhorar a qualidade do vídeo dele, e a outra seria como vender o seu peixe, né? Técnicas de marketing para te conseguir mais clientes, técnicas para te ir melhor ali numa entrevista de emprego. Então, basicamente, é esse o curso. Bola. Onde essa galera acha... Bom, desculpa. Nele tu pega o pessoal que não tem o Rafael, que não tem conhecimento nenhum, do início até a entrega final, de chegar mais próximo do teu nível, assim. Ou quem contratar o curso ou já tem que ter uma certa experiência. Assim, eu vou separar o curso para que não fique nem ruim pro videomaker que já tem mais experiência. Eu pensei em dar uma dinamizada nas aulas, assim, para tentar passar um pouco de conteúdo sempre mais avançado e com os intervalos e um pouquinho para os iniciantes, e como bônus deixar alguma parte assim mais para o iniciante mesmo, assim, para o cara que é mais avançado não ter que assistir para ele pegar o conhecimento então, até ali o que está sendo dito. Para as 2 pessoas. Eu acredito que a maior parte das pessoas que vai comprar, é a minha ideia inicial, vai ser o pessoal que já está na área. Para especializar mais ainda, né? Mas vai ter essa área para o pessoal que quer chegar do zero até o videomaker profissional, vai ter sim. Show de bola. E para mim, faz muito tempo que eu estou enrolando para lançar esse curso. Eu ia te perguntar isso, se já foi lançado. Não. Ele já foi lançado, já dá para comprar, mas eu ainda não fiz o lançamento, mesmo que provavelmente as pessoas vão comprar, vai ser no lançamento quando eu começar a divulgar, injetar um dinheiro ali no Google Ads e tudo mais. E eu não conseguia parar de produzir para pegar e fazer o curso mesmo. E daí, assim, quando eu estava testando os planos de divulgação da série, daí me veio assim como o que mais provável de dar certo, eu consegui fazer o curso dar certo. E daí, com o dinheiro, porque é uma maneira que um infoproduto é um produto que tu pode vender para muitas pessoas sem estar fabricando, né? Você consegue escalonar. Consegue escalonar. Então, meu foco é conseguir levantar tipo, 100, 200 mil com o curso, se Deus quiser, e poder financiar os próximos episódios da série. Financiar uns episódios, sim, tipo, com bastante qualidade. Que tem muita coisa. É muito bom ouvir os elogios de vocês. Só que, assim, eu tenho muita vontade. Eu sei o que eu preciso melhorar e eu só preciso do dinheiro, sabe? Que aqui no Brasil... O cara que tá dentro tá ali, né? Tá no furacão, sabe exatamente o que fazer. Pra te ver, assim, a câmera que eu tenho, que, tipo, pra muito videomaker do Brasil é difícil ter.
Mas, nos Estados Unidos, por exemplo, eu vi um post de um guri lá, que eu acesso muita coisa nos Estados Unidos, né? Porque tem muito tutorial bom lá. Sim, é onde está o coração da produção audiovisual também. Daí num grupo tinha um guri ali falando que estava feliz, porque ele tinha trabalhado cortando grama 1 mês nas férias, e ele comprou uma câmera igual a minha. Imagina. Sabe? Tipo, foi um investimento, assim, muito difícil pra mim fazer. Claro, sabe? claro. E ele, em 1 mês cortando grama, ele comprou a mesma câmera. Caralho. Lá é muito barato. Realidades diferentes, né? Eu sonho muito em ajudar nem que seja um pouco ao artista não precisar passar por tudo que eu tive que passar. Então, essa é a minha próxima pergunta, que eu sei que tu tem uma ideia de um projeto aí para justamente fazer, proporcionar essa ajuda, né? Para artistas que queiram se desenvolver, enfim, conta para nós um pouco aí. A primeira ideia que eu tenho é liberar o curso para todos os alunos de escola pública poderem acessar de graça ele. Eu ainda não sei como fazer, não sei como falar como é que... Primeiro eu vou produzir o curso, depois eu vou ver uma forma. Porque é um pessoal que não vai comprar de qualquer forma, porque curso é caro. Sim, né? Claro. E daí, né, quando vê ali, tipo, né, pode sair alguns profissionais da área. Assim, Cara, que bacana. Eu acho que é muito importante ter acesso à informação. Sim. Outra coisa também, eu gostaria no futuro de investir. Muita coisa da série eu fiz com o Marketplace dos sites que eu trabalho. Por exemplo, do Real Engine, que é uma plataforma 3D que eu trabalho, eles têm um Marketplace. Eles têm bastante coisa de graça lá. Bastante coisa que está na série. Bastante coisa eu comprei, mas bastante coisa são assets 3D. Mapa de personagens e animações desses personagens que estão de graça lá na plataforma. Sim. Então, eu fico imaginando o tempo todo que eu tava trabalhando, eu fico imagina se o brasileiro ele tivesse acesso a uma plataforma muito mais rica de coisas gratuitas para te montar, criar animações. Sabe? Imagina todas as histórias que poderiam ser contadas. Imagina o quão descentralizado seria a produção de conteúdo, tirar de Hollywood a produção, dar na mão da pessoa de pobre lá do Quinto dos Infernos, lá do Brasil, que acha que ela poder saber que ela tem chance de competir, de crescer, de ter essa história contada, sabe? Ela tem uma oportunidade. Isso é uma coisa muito legal. Sim, bacana, muito bacana. Eu acho que realmente o mercado audiovisual, ele é um mercado difícil no Brasil hoje em dia, né? Óbvio que é outra realidade, não é um mercado americano, é um mercado difícil, é um mercado que para tu realizar alguma coisa precisa de um investimento não só financeiro, mas de tempo, para superar essas dificuldades mesmo. E eu acho que qualquer setor para se desenvolver, ele tem que se retroalimentar, tem que espalhar conhecimento, tem que formar essas pessoas, porque só subindo a régua e espalhando, multiplicando, né, esses conteúdos, é que realmente tu vai ter, inevitavelmente tu aumenta o consumo desses produtos realizados, né, cara? Então acho que qualquer projeto que venha a contribuir para isso, sem dúvida, é o que o Brasil precisa, é muito bem-vindo. Para mim, o segredo seria pegar todo esse investimento que o Brasil faz anualmente no setor cultural e direcionar para uma coisa que realmente vai dar resultado, que nem a criação de cursos gratuitos, né, para profissionalizar as pessoas, criar, por exemplo, que nem um site que tem esses materiais gratuitos 3D, por exemplo, ou de criar um programa que facilite uma produção de animações, por exemplo. Porque, pensa só, assim, a pessoa ela começa do nada, ela cria, usando esses recursos e o que ela aprendeu no curso, ela começa a criar ali um projeto de uma série para ela, nem que seja só de animação. E daí ela pega, e daí ela começa, deu certo no YouTube, está começando a ganhar um dinheiro, começa a contratar alguns dubladores para fazer ali, começa a contratar um monte de gente. Então esse investimento inicial que o governo fez, vai fazer aquele projeto escalonar até o ponto que ele possa ser vendido para as plataformas, possa ser vendido para fora do Brasil, e começa a entrar dinheiro. Então é isso aí, acho que o governo tem que investir em projetos culturais que não só vão dar dinheiro por exemplo, para o Luan Santana falar e fazer um show numa praça, que é uma coisa que é muito bom para a população ter acesso a shows, mas ele não traz um retorno. Um retorno financeiro. Sim, não retroalimenta o setor, que nem eu falei. No nosso cinema ele se destaca, mas sempre naquele tipo de ideia padrão, né? Conta uma história de pobre, da favela. Não tem nada da parte mais animada que se destaque artística, nos festivais. Dita, né? E o cara que principalmente nessa área de animação, isso, de live action. E o cara que é muito bom, que se destaca nisso, ele vai para fora do Brasil. Vai para uma Pixar, né? Vai para Disney. Tá cheio de brasileiro trabalhando lá fora. E
e a tua ideia é muito boa para poder trazer esse movimento para cá e a gente ter destaque nacional, né? No nosso país. E tentar segurar essa mão de obra aqui, né? Porque, como eu disse, o cara é muito bom... Para desenvolver esse setor ali. Minha ideia é justamente isso. Com essa obra eu ajudar a influenciar pessoas a dizer é possível fazer obra de fantasia no Brasil. Eu sei que já tem pessoas fazendo, mas eu quero ser uma das obras que também ajude as pessoas a ver que é possível fazer, para as pessoas se inspirarem e fazer elas mesmas, porque o Brasil, ele consome demais obra de fantasia. Sim. De fora, a gente fica mandando dinheiro para fora toda hora, mas é importante a gente fazer e também conseguir pegar nosso pedaço da pizza. Claro. Cara, eu queria saber de ti, por que tu acha, eu imagino a resposta, mas por que tu acha que o Brasil ainda não abriu os olhos para essa produção de fantasia? Que a gente fica nesse básico, nessa coisa mais padrão, que nem o Rafa falou. Eu acho que nos últimos anos que começou a ter mais acesso às pessoas a poderem fazer isso, por exemplo, uma pessoa com uma produção mais baixa conseguir fazer esses efeitos. Então é uma coisa que está engatinhando ainda. Nos próximos anos vai crescer muito, porque cada vez mais está sendo facilitado. Tem o acesso à tecnologia. Esses bancos de efeitos. Sim, de mapas de personagens. Isso aí é uma coisa que vai escalonar muito, acho que nos próximos anos. Legal. Eu acredito assim, que vai ter até alguns... vai ser lançados muitos programas, que nem hoje em dia a gente tem os aplicativos que fazem vários efeitos, óbvio que não dá para usar profissionalmente, mas eu acho que vai ter um investimento em vários programas desse tipo, que para facilitar produções audiovisuais, principalmente efeitos especiais. Então eu acho que isso é muito legal o Brasil investir, até talvez criar alguns programas desses que facilitem. Por exemplo, assim, quando eu comecei assim, a pensar em transformar o Oráculo, eu tentei transformar em um anime. Que daí eu fazia animação 2D, eu não fazia 3D na época. Sim. E daí eu até consegui fazer no nível das produções de anime, só que eu demorei tipo um dia pra fazer 3 frames. Sim. 3 frames. E daí, sozinho... Pensando em 24 por segundo... 24 por segundo, eu calculei. Melhor Vamos fazer essa conta, um dia, 3 frames, ou seja, tu precisaria de 8 dias pra ter um segundo de que eles produto. fazem com uma equipe, eu tava fazendo sozinho. Claro. E daí, caramba, que loucura. Daí, na época, eu fiquei pensando, imagina se tivesse um programa que já tivesse, pelo menos, o esqueleto do personagem editável, talvez, assim, tu pode mudar o cabelo e tudo mais, mas, assim, as movimentações básicas... Sim, já pré-feitas aí. Se tivesse um programa assim, imagina se o Brasil investisse um pedacinho minúsculo, assim, do que ele investe na cultura para criar um programa, que as pessoas tenham acesso a criar, contar as próprias obras delas, assim, em forma de animação, isso é muito legal. Dá pra fazer isso no 3D também, tem alguns programas que já começam a fazer isso, alguns programas eu usei, só que eu acho que dá para ir mais longe, dá para fazer programas que sejam mais práticos ainda, sabe? E isso quando tu fala de dar para fazer programas ou virão programas, nem lá na gringa tem isso? Na gringa tá começando um pouco, mas, por exemplo, ao meu ver, assim, eu acho que se o programa ele facilita 5%, máximo 10% do processo, eu acho que dá para ir muito mais além. Acho que dá para fazer um programa que tipo, corte 70% do tempo de produção, talvez. Esse uso desses programas mais top, assim, é com a captação da pessoa e um pouco da animação em cima, né? Motion capture? Isso aí tem que ser. Porque senão, eu até faço bastante coisa no mouse, assim, de animação, mas não fica tão bom. Sim. O bom é usar o motion capture. Talvez o mais próximo desse tipo de programa com esse esqueleto de movimentação seria mais o que o pessoal usa na programação de games, talvez, né? É bem parecido, é quase igual hoje em dia do que é no cinema e no games. O motion capture dos sensores, assim, ele é tranquilo de fazer, assim, não tem que fazer um investimento, mas não é nada, assim, gritante. Assim. Sim. Porque nos games eles, vamos lá, sei lá, um jogo de futebol hoje em dia, né? O cara pega o jogador, enche ele de sensor ali e pega todos os movimentos. E a gente que consome, acompanha que cada ano o troço vem muito mais realista. A movimentação vai ser padrão também, né? Então, exatamente. Ele ganha tempo nisso. Pois e nesses marketplaces, assim, já tem esses motions já gravados às vezes. Então, com uma biblioteca cheia desses aí, já facilita bastante o trabalho da pessoa que está criando, né? Sim. Mas isso é tranquilo de fazer, óbvio, vai ter que ter um investimento legal, vai ter que estudar bastante sobre, mas tu pode até construir sozinho mesmo. Mas tu falou ali que os softwares hoje, eles daqui a pouco facilitam 10%, 5%, 10% do que poderiam facilitar. Por que tu acha que eles não facilitam mais? Falta concorrente para pressionar essa... Por que, assim... Porque... Isso não corre o risco daqui a pouco deles deixarem de monetizar, se eles facilitarem tanto assim?
Não acho. Eu acho que quanto maior a produção, né, eles vão querer facilitar. É que, assim, é uma coisa que é uma progressão aos poucos, assim. Sim. Como é que está o andamento disso no mercado, né? Talvez por isso que não tem tanto investimento nessa parte para agilizar esse processo. Pois é, o mercado ele ainda é focado mais em outros programas mais antigos, tipo o Maya, que tu tem que fazer tudo mais na mão mesmo. E o Houdini e tudo mais. Mas será que é pela personalização da entrega do produto, assim, por exemplo? Eu acho que é uma questão que, assim, ele não chegar nesse nível por questão de tecnologia que tem que ir aos poucos mesmo. Sim, que ela vai evoluindo também, questão tem... de processamento, de algoritmo, de Eu acho programação. que é o destino, assim, daqui a uns vários anos, eu acho que vai ser possível até acessar remotamente PCs mais robustos, pra te, sabe, Pra tu fazer usando o processamento dele e fazer na tua casa. Talvez seja até possível fazer isso. Mas eu não tenho certeza, porque não é minha E aí no meio disso vai entrar metaverso também, né? É. Que vai ter que usar essas tecnologias, né? Porque hoje o metaverso, ele, assim, digamos assim, em termos de evolução gráfica, é ridículo ainda. Acho que por uma questão de processamento, por uma questão de limites de internet. Mas eu imagino que o futuro é óbvio que ele tende a caminhar para algo cada vez mais real. Eu acho que sim. O problema do metaverso é que o VR ele não lida bem. Eu amo VR. Eu comprei o PSVR do Play e do Play 4. Só que por mais que eu gostasse, eu passava mal quando eu usava. E as pessoas passam mal quando usam. Por isso que eu acho que o VR, não sei se vai dar certo. Porque a não ser que tu... Mas por que tu passava mal? Porque assim, o teu cérebro, ele compreende que tu tá se movendo, só que tu não tá. Isso causa muita tontura, uma confusão mental. Às vezes tu passa mal, assim, de tipo 1 dia e meio passa mal. Caramba, sério? Eu nunca usei VR. Sim, esses problemas de vertigem, tem joguinhos de... Tu tá sentado aqui, mas eu vou falar com dois geeks. Adoro isso. Cara, eu nunca usei VR. Não imaginava que fosse isso. É muito legal. Tá sentado aqui, parece que... E aí tu entra numa montanha-russa, entendeu? E sim, quando tu vê teu corpo tá quem vê de fora, teu corpo tá se mexendo, mas, né? Sim, mas na teoria tá parado, cara. A pior coisa é jogos que teu personagem caminha e tu não tá caminhando. Que daí o negócio tá fazendo assim, teu cérebro buga e tu começa a passar muito mal. Nossa senhora, que baita relato. Eu tava até pensando em comprar nem Não vale a pena. Assim, Pela experiência, né? Assim, é só tu cuidar com jogos que nem o Resident Evil 7. Imagina esses jogos mais de, né, na primeira pessoa ali, que tu tá com... Exatamente. Com point of view ali, né? E, cara... Tem um bem legal, assim, que é um de terror, que tu tá num trilho de trem e daí tu vai tirando as coisas. Como tem esse trilho de trem indo, o teu cérebro, ele vê que tu tá parado e tu tá num trem e tá tudo bem. Sim, porque não é o teu corpo que tá tá se mexendo. É só o movimento da cabeça, né? Tu sente só um pouco, se tu usar muito, tu vai passar mais igual. Mas, tu pode usar muito mais. Sim, isso é bem legal. Sim. Isso é ideal. Agora, pensando aqui nessa tua lógica do trilho, jogos daqui a pouco de pilotagem, né? Deve ser bem interessante, porque não é o teu corpo que tá, mas tu tá em movimento, tu tá ali pilotando e tal. Mas tem aqueles novos que é dentro de uma sala fechada, né? Que tem até a possibilidade de caminhar. Sim. Mas igual é um espaço limitado, mas tende, muito provavelmente, tende a diminuir esse problema que o Fenner falou ali de, esse é um uso doméstico, né? Tá em casa e vai fazer, vou colocar lá o Maurício pra experimentar, entendeu? Agora que a gente está nesse papo de games, não deixa de ser uma mola propulsora para o mercado de consumo de ficção, não de jogos, mas de ficção e produção dessa, né, fantasia, animações, enfim. Pois é, o programa que eu mais uso para fazer os efeitos ali é o Unreal Engine. Antes era o 4, agora está no 5 já. Daí o próximo episódio já vai ser feito no 5. Daí o Unreal Engine ele foi usado em alguns filmes, que nem o do Star Wars, do Han Solo, sabe? Ele foi usado. Sim. E foi usado em alguns outros. Foi usado no Mandalorian, também a série da Disney lá. E ele surgiu porque ele era um motor de games. Né? Daí ele começou a ficar tão bom que começaram a usar ele no cinema também. No cinema também. E daí tá muito interligado até por causa das cutscenes, tem muita coisa cinematográfica. O jogo tá cada vez mais cinema. Cada vez mais cinema. Sim, porque cada vez a mais música real, por realidade, exatamente. Então, no Unreal Engine, eu tenho um sonho muito grande, assim, que é um sonho gigante. Eu sou a pessoa dos sonhos gigantes. Eu tenho essa mania. É que sonhar pequeno não tem porquê, né? O trabalho é o mesmo. Pois é. Sonhar grande. E sonhar grande foi uma das coisas que mais me trouxe resultado, porque tu só vai se superar quando tu sonha muito grande. Mesmo que tu não acerte lá em cima, tu acertando embaixo já dá resultado, porque quando eu comecei a fazer esses trabalhos da série, que era muito mais difícil, eu comecei a ter mais resultado e eu comecei a pegar trabalhos muito melhores, que era uma coisa que foi um efeito colateral que eu não estava esperando. E daí eu comecei peguei um emprego bom,
eu comecei a pegar trabalhos muito bons de freelancer. E daí as coisas vão acontecendo, assim, tu tem mais dinheiro para injetar nos teus trabalhos. Né? Então eu foco muito nisso aí, do quanto sonhar grande me trouxe de retorno. Né? Tá. Agora, falando sobre essa parte do mercado, além do sonhar grande, qual que é a dica que tu dá para quem quer entrar nessa parte de vídeo hoje no mercado? O que ela tem que ter, ou o que ela tem que buscar para ter um diferencial? Vamos pensar no cara que não tem experiência nenhuma. Exatamente. Do zero, mas só tem uma vontade. Eu daria a dica e tá sonhando grande. Eu daria a dica de começar a estudar muito no YouTube e praticar. Boa. Só até pegar o básico. Pegou o básico, daí eu indicaria começar a juntar dinheiro e pegar bons cursos dos melhores profissionais do mercado. Por exemplo, eu quero aprender a fazer o tratamento, ser colorista. De pegar, por exemplo, eu fiz um curso de um colorista que trabalha em Hollywood. Né? Então, eu nunca ia achar aquele material no YouTube, porque o profissional que ele tem esse tipo de conteúdo, ele não vai perder tempo ensinando as pessoas, a não ser que ele faça um curso que ele vai ganhar muito dinheiro com isso. Sim. Então, assim, a partir de um momento, assim, tu tem que deixar o YouTube um pouco de lado. Para se especializar mais. E procurar os profissionais mais top que tem por aí. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem os cursos e que possibilitam tu aprender com os melhores, né? Show de bola. E ao mesmo tempo, nessa caminhada, em algum momento, tu tem que monetizar também para comprar equipamentos, né? É verdade. Enfim, esse investimento, eu imagino que, assim como esses cursos mais de qualidade, mais específicos, também é uma grande parte do que consome os seus investimentos é equipamento. Uma das coisas que eu sempre escuto ali dos videomakers falando assim, que me dá uma coisa assim no estômago, eles falarem que o equipamento não importa, tem que trabalhar com o que tu tem. Só que a verdade não é um conto de fadas, né? Esse tipo de coisa, ele influencia sim. Eu acho que tu tem que dominar o equipamento que tu tem, o básico, e depois ir pro próximo, só que isso é uma coisa básica demais para te falar. Estudo é uma coisa, tipo, é óbvio. Sim. É óbvio que tu tem que estudar e fazer o melhor com o que tu tem. Só que se tu não botar nos teus objetivos de melhorar o equipamento, o cara do lado vai melhorar e ele vai pegar o teu cliente. Não, perfeito. Eu acho também, eu concordo. Hoje em dia, claro, a gente tem muito acesso à tecnologia, e cada vez mais de ponta, e cada vez por um preço um pouco mais acessível, mas eu acho que é uma coisa que tu tem que cuidar muito, que tu tem que dedicar atenção, porque eu acho que o equipamento ele traz um diferencial. Porque o equipamento ele limita muito os meus maiores planos que eu tenho para executar. Muitas vezes eu não tenho como fazer agora porque eu não tenho o equipamento adequado. Por exemplo, eu preciso de um PC de mais ou menos uns 20 mil ali para rodar um 3D com o Ray Tracing com a capacidade que seja ali aparelho com Marvel, com da Disney. Com alguns, né? Porque tem uns da Marvel e da Disney que são péssimos às vezes. Mas dos bons da Marvel e da Disney. Para poder se competir assim, mais ou menos no mesmo nível. E daí para isso você tem que ter dinheiro, tem que ter foco, tem que ter objetivo. Que nem uma pessoa gasta um dinheirão ali, às vezes para montar um food truck, por exemplo. Tu tem que entender que tu precisa também juntar um dinheiro e investir no teu negócio de vídeo. Sim, aquilo ali fundamental. Na verdade, justamente isso, é um investimento, né? Aquilo ali vai te trazer um retorno melhor, porque tu vai entregar com uma qualidade maior, no menor espaço de tempo, daqui a pouco, por causa do teu poder de processamento, né? Mas eu confesso que eu até fiquei surpreso, porque quando falou 20 mil reais, eu pensei, poxa, que baita dinheiro, mas para um nível chegar alguém falou Marvel e até não é um investimento tão... É por causa dessas novas tecnologias que estão facilitando. Pois é isso que eu quero dizer, assim, a tecnologia vai evoluindo e vai ficando num custo menor e mais acessível. Isso é muito legal. Realmente, o que tu falou, é a espiral que não tem como fugir, né? Porque é o que está acontecendo. A tecnologia está aí, tem que saber fazer, né? Exatamente. Meus próximos planos é trazer um pouco dessa tecnologia, assim, para o Brasil. Porque eu tenho 2 sonhos gigantes, assim, que um é fazer a câmera, ela conversar com o programa do Unreal Engine, pra, quando eu movimento ela na vida real, automaticamente ela vai se movimentar no 3D também. Se eu quero descobrir como eu faço, tem pessoal lá na Gringa que já está fazendo. Que já consegue, é possível, só que é caro, eu quero ver se eu faço alguma gambiarra para ver se eu consigo... Brasileiro e seus jeitinhos. Ou se eu consigo, de algum jeito, mesmo pagando, conseguir levantar o dinheiro para conseguir esse equipamento aqui no Brasil. Porque assim, daí não precisa daquele xizinho no fundo verde, assim. E facilita muito, não precisa. Tu movimentou aqui, esse dado é enviado para o computador e o computador move a câmera 3D. Então fica sincronizado. Um outro plano é que assim, o fundo verde dá muito problema mesmo para empresas como a Disney, né? Que elas fazem e depois tem que editar foto a foto porque dá errado. Eu vejo assim os making-off, eles sofrem horrores. Por exemplo, o escudo do Capitão América reflete o verde e já era. Eles têm que fazer praticamente o escudo no 3D e botar por cima. Todinho de novo. Ou editar foto por foto no Photoshop ali, porque o recorte não funciona. Frame por frame no Photoshop. Uma cena de luta, o cara se move muito rápido, mesmo tu gravando vai refletir.
vai ficar borrado. Fica borrado e daí o verde entra no borrão. Sim. Caramba, então, muita coisa eles perdem muito tempo. Curiosidade interessante. Daí tem uma tecnologia que é a que fizeram no Mandalorian, não sei se vocês conhecem, usando o Unreal Engine, que é tipo uma cúpula gigante de LED. É uma tela de LED, assim, que é arredondados, que daí o LED ele joga a luz no ator. Então fica muito melhor, muito mais realista do que um fundo verde. O meu sonho é criar uma versão miniatura para isso, porque, por exemplo, em takes onde tu usa o fundo verde e tem o fundo 3D ali, se for, assim, tu pega o take de longe, funciona tudo bem. Agora, se tu dá um close no ator, fica meio artificial. Tu vê alguns filmes grandes, que tem orçamentos gigantes, e os caras não conseguem deixar bom. Até filme da Marvel, assim. Nem com todos os recursos disponíveis. Quando tu dá o zoom, dá pra ver que tá muito artificial. E daí, com esse método, eu pensei em iniciar com 4 TVs de LED bem grande. E daí colocar uma no fundo, duas do lado e uma em cima, que dela vai refletir exatamente a luz do ambiente, porque tu cria um ambiente 3D e ele vai ter, por exemplo, o céu azul, a montanha ali cinza e tudo mais. Essas cores, todas as cores que estão no ambiente tem que refletir. Não adianta tu pegar com uma luz e que tu vai ter uma luz só e botar na cor. Uma tonalidade, uma coloração de luz branca e, na verdade, o ambiente é composto, sei lá, de 1 milhão de cores. Por isso que esses trabalhos aí, mesmo de empresas grandes, fica artificial, quando dá o close. Cara, que bacana. Esse olho clínico a gente nunca vai ter. Não, esse aí, cara, imagino que tem um pouco disso no curso. Com certeza, o curso ele vai abordar, vai passar tudo que eu sei, basicamente, e até eu tenho certeza que eu até vou dar uma evoluída, porque quando tu condensa um material para explicar, assim, tu acaba, inevitavelmente, quando eu tiver na próxima gravação, vai ficar mais rápido, porque às vezes, por exemplo, tu tem tanta coisa para fazer na gravação, por mais que tu saiba aquele conteúdo, às vezes tu deixa passar, sabe? Então, eu tenho certeza que eu vou evoluir bastante aí pro próximo episódio. Show de bola. E qual que é a tua previsão agora de estar lançando esse teu curso aí? Tem algum prazo para passar pra gente, para quem tá acompanhando? Eu ainda não tenho prazo, mas eu espero, sim, que até no máximo, assim, um mês e meio, assim, já tá fazendo o lançamento oficial, assim. Rápido, então. Show de bola. Até o fim do ano o pessoal já pode começar a comprar aí. Que bacana esse olhar técnico, bacana mostrar esse conhecimento. Eu tenho certeza que uma galera vai querer comprar e ir mais a fundo, né? Depois de assistir esse nosso papo aí. Aliás, muito bom o papo. Então, fica a dica, né? Procurem aí o conhecimento, como o Fenner orientou, e até um certo ponto. Depois disso, o buraco é mais embaixo, se profissionaliza, vai atrás de cursos mais específicos. Ele vai lançar o dele daqui a um mês, né? Fica a dica. A outra dica é assistam a série. Cara, a série tá fantástico. O primeiro episódio, né? O piloto tá muito bacana. Ele tá sendo crítico com ele porque ele é muito técnico. Vocês viram? Ele dá zoom num episódio num filme da Marvel e acha erro. Então, assim, nós, meros mortais, cara, tá top o episódio, tá top a qualidade técnica. E agora que ele falou que na segunda ele vai melhorar mais ainda, eu já tô ansioso por esse segundo episódio. Tudo que eu puder contribuir para tu fazer esse episódio, pode contar comigo, cara. Foi um prazer, Rafa. Foi estrear. Na verdade, bem tranquilo, né? Um assunto que a gente consegue abordar um pouco. E vamos tocar ficha. Quem precisar pode contar comigo. Achei que foi muito bem já. Foi bem. Não, eu ia elogiar agora. Acho que pra quem perdeu a virgindade assim agora, assim, foi muito bem, cara. Parabéns. Aos 32, né? Show de bola. Fê, muito obrigado pela conversa. Obrigado, Rafa, pela conversa. Valeu. Foi um prazer, né? Um prazer te ter aqui, né? A gente faz vários projetos juntos. É verdade. Mas, cara, muito bacana, muito legal o que tu proporcionou pra galera consumir e entender um pouquinho mais. Às vezes a gente tá só assistindo o resultado, né? E não imagina realmente como que aquele resultado foi alcançado. É verdade. Então, obrigado por contribuir, foi um prazer. Obrigado. Até a próxima. Obrigado por receber aí, faz um jabá aí pra se despedir. Então é isso aí, assistam a série. Acompanhe nas redes sociais, que eu tô sempre botando os tutoriais ali de como eu faço as coisas. E... Tá bombando no TikTok teus tutoriais, né? Pois que eu tô sabendo, né? Eu tenho uma relação de amor e ódio com o TikTok. Porque assim, o TikTok ele começa a divulgar as coisas assim, eu vou focar no TikTok. E daqui a pouco ele para.
Assim, daí, É porque você não tá fazendo a dancinha. É bem isso. Porque, mas pode ser. Porque o meu conteúdo, às vezes, ele conversa com É o algoritmo, mas normalmente não. Exatamente o que tu falou sobre as trends lá nas outras. Muda a rede social, mas a lógica e o algoritmo não muda, né, cara? Não, mas show de bola ele tá. Tem uns Por sinal, eu tenho que outro sonho de criar uma rede social, mas daí olha aí! A gente deixa pro próximo episódio. Mas, cara, não, eu vi realmente algumas postagens dele no TikTok e tá fantástico, cara. Tutoriais excelentes. Fêner, obrigado. Rafa, obrigado. Valeu. Galera, esse foi mais um episódio do Fórmula Podcast. Hoje, imerso aqui na casa, afinal, somos uma casa audiovisual, então o assunto hoje não poderia estar mais a ver com o que a gente gosta, com o que a gente ama e com o que a gente faz. Assistam aí em todas as nossas plataformas digitais. Esse episódio foi nosso podcast, é uma realização da Fórmula Digital. Estamos aqui no centro de Porto Alegre. E é isso aí. Obrigado, Fêner. Obrigado, Rafa. Foi um prazer. Até a próxima. Feito, valeu.